Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula. E agora começaremos a falar sobre a concentração das soluções. Então começaremos falando das concentrações em massa e em volume de uma solução. Vocês podem acompanhar essa videoaula também com a apostila do módulo 11, né, de soluções, lá a partir do capítulo 3, lá na página 11. Como exemplo, utilizaremos o soro fisiológico, aquele que é vendido nas farmácias. Ele apresenta 0,9 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 100 ml de uma solução. Tá? Essa concentração garante que ele seja, por exemplo, compatível com os fluidos corporais. Isso significa que, de maneira mais simplificada, as células humanas em contato com o soro fisiológico não se desidratem, elas não venham a se desidratar nem a sofrer a diluição de seus componentes. Então, como podemos assegurar que o soro fisiológico seja preparado com a concentração correta para o nosso organismo? Primeiro é preciso estabelecer uma representação da concentração que funcione como um padrão, né? De forma que seja universalmente reconhecida e expresse exatamente a relação entre as quantidades de soluto e dissolvente. Uma das formas é representar a relação, né, que existe entre a massa do soluto e o volume da solução. Para isso, podemos determinar, né, a massa do cloreto de sódio presente em cada unidade de volume de solução, né? Por exemplo, em mililitro. Assim, podemos aplicar uma regrinha ali, né, a regrinha de 3, onde temos o volume da solução e a massa do cloreto de sódio. Então, a gente já sabe que para cada 100 ml, né, da solução, temos 0,9 gramas de cloreto de sódio. Então, quanto vai ficar 1 ml para a massa, né, do cloreto de sódio para 1 ml? Então, ficaria a massa do cloreto de sódio seria igual a 0,9 gramas vezes 1 ml sobre 100 ml, que é a quantidade total da solução, tá ok? E nos daria a massa do cloreto de sódio de 0,009 gramas, né? Ou seja, 0,009 gramas para cada 1 ml de solução de soro fisiológico. A concentração em massa, que pode ser representada por P, de uma solução é representada pela relação entre a quantidade de massa de soluto e o volume total de uma solução. Também é possível determinar a concentração utilizando a seguinte fórmula, onde temos P, que é a concentração em massa, que vai ser igual à massa do soluto sobre o volume total da solução, que nesse caso seria a massa, né, do cloreto de sódio sobre o volume total do soro fisiológico. Então, P ali seria igual a 0,9 gramas sobre 100 mililitros, né? Sobre 100 ml. Então, P daria o mesmo resultado de antes, né? P seria igual a 0,009 gramas por ml, ou igual a 9 miligramas por ml. A unidade de concentração em massa, portanto, é composta de uma unidade de massa, quilos, gramas, miligramas, né? E é dividida, né, por uma unidade de volume, litros, centímetros cúbicos, mililitros, metros cúbicos. O mesmo raciocínio pode ser feito para uma solução formada pela dissolução de 2 ou mais líquidos. Concentração em massa e densidade. Embora a concentração em massa e a densidade apresentem a mesma unidade de medida, né, pois ambas relacionam a massa e o volume, elas são grandezas diferentes. A densidade de uma solução é a razão entre a massa dessa solução e o volume que ela ocupa. Além disso, a densidade ela pode ser determinada para uma única substância. Já a concentração em massa lá, de uma solução indica quanto soluto está presente em um dado volume de uma solução, né? E é determinada pela razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Assim, né,
são representadas, por exemplo, os valores de concentração em massa e de densidade do soro fisiológico, onde é possível observar a diferença de grandeza entre esses valores. Ou seja, teremos uma diferença entre as proporções, né? Onde temos lá a massa, né, o P da solução do cloreto de sódio, que seria lá igual a 0,009 gramas por mililitros. Já a densidade do soro fisiológico como um todo é igual a 1 grama por litro. Porcentagem em massa e em volume. Outra forma de representar a concentração das soluções é por meio da porcentagem em massa, onde a porcentagem em massa é igual à massa do soluto sobre a massa, né, total da solução vezes 100. Por exemplo, se uma solução cuja massa total é de 200 gramas, né, e ela for preparada com 40 gramas de cloreto de sódio, ela apresentará uma porcentagem em massa de 20% de cloreto de sódio, ou seja, ela conterá 20 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas dessa mesma solução. De maneira muito similar, quando temos um soluto, aquele que será dissolvido, né, que seja um líquido ou até um soluto gasoso, é possível apresentar a concentração das soluções por meio da porcentagem em volume, onde a porcentagem em volume será igual ao volume do soluto sobre o volume total da solução vezes 100. Por exemplo, ao adicionarmos, né, lá água potável a 150 ml de suco de fruta concentrado para formar uma solução de 1 litro, né, de 1000 ml, é possível dizer que essa solução apresenta uma porcentagem em volume de 15%, ou seja, ela contém 15 ml de suco concentrado para cada 100 ml da solução total. Galerinha, como tarefa, né, dever de casa de vocês, vocês devem pegar a apostila de Química, lá o módulo 11, aquela que tem o título de soluções. Vocês vão abrir lá na página 16, lá vocês vão responder a questão 3. Né? Ela tem letrinha A, B e C para vocês resolver. Por hoje é isso, um abraço, bons estudos e bom fim de semana.